Olá galera, eu espero que todos bem aí desse ladinho, Prof. Sost, para nossa jornada Enem. Espero que tenham assistido às aulas anteriores, acompanhando aí o nosso foco para brilharmos no Exame Nacional do Ensino Médio. Gostaria de apresentar para vocês a continuidade da zoologia, principalmente numa parte do filo chamado Chordata, do subfilo Vertebrata, ou dos vertebrados, ou craniados. Geralmente o Enem usa o termo vertebrados, então você vai focar nesse grande grupo de vertebrados. Nosso material, link na descrição do vídeo. Clica lá, baixa o material para você fazer as anotações, complementar aí, testes no final com gabarito comentado. Se você tiver dúvida, mande o Sost, tira a sua dúvida. E também, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ative as notificações para você chegar sempre com informações, receber as informações o mais rápido possível, para você ter uma continuidade nos seus estudos e sim brilhar para o seu objetivo. Não sei qual universidade você quer, não sei qual o objetivo específico dos seus estudos, mas estaremos com você. Vamos pensar neles, vertebrados? Animais que fazem parte de um filo muito grande, com uma exuberância de vida nesse planeta maravilhoso, que é o filo Chordata. Os cordados são animais que têm cordão, e esse cordão é bem marcante na vida embrionária e é conhecida como notocorda. Todos os cordados vão apresentar uma caracterização típica para a prova. Todos eles vão apresentar, em algum momento, em algum estágio da vida, notocorda, tubo nervoso dorsal, cauda pós-anal e fendas branquiais ou faringianas. Então, geralmente, quando nós estudamos a zoologia, a gente vai pensar na vida embrionária de um cordado. Eu juro que eu quis desenhar aqui um embrião. E esse embrião cordado, ele tem as fendas branquiais, que eu chamei de F, tubo nervoso dorsal. Ele vai ficar acima da notocorda. A notocorda vai existir, vai dar suporte, vai dar essa sustentação ao tubo neural. Também as células ali vão liberar substâncias químicas e essas substâncias vão estimular, vão contribuir com a diferenciação. A diferenciação daquele folheto embrionário chamado de ectoderme, que deu origem ao tubo neural, e aí essa notocorda está ali liberando substâncias químicas, esse tubo neural vai se diferenciando e vai dar origem ao sistema nervoso central do futuro animalzinho. Se eu olhar para as fendas branquiais ou faringianas aqui, tubo, notocorda e cauda pós-anal. Então são características chamadas de típicas dos cordados. Todos eles vão apresentar em algum momento da vida. Você vai falar, Sost, eu sou um cordado? Sim, só que nós não temos essas características aqui, né? Porque já passamos pela vida embrionária. Calma, nós não temos hoje na vida adulta. Lá na vida embrionária, nós apresentamos essa caracterização, ok? Muitos cordados sofrem mudanças consideráveis ao longo do seu desenvolvimento e essas estruturas vão desaparecendo. Por exemplo, nos cordados chamados de vertebrados, a notocorda vai desaparecendo e aí a maioria deles vai produzir uma coluna vertebral. Muitas células vão ocupando lugar, vão sofrendo uma diferenciação ali e aí vai formar a coluna vertebral. Não é a notocorda que forma diretamente, mas ela vai sendo gradativamente substituída. Se eu pensar em peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, nós teremos essa substituição gradativa ali no lugarzinho onde existia a notocorda. Então, características embrionárias iniciais. Dentro do filo dos cordados existem subfilos. O subfilo dos urocordados, representado pelas assídeas, o subfilo dos cefalocordados, representado pelos anfioxos lanceolatos. O anfioxo, um animalzinho muito estudado como padrão de desenvolvimento. E aí o subfilo vertebrata ou craniata. Como eu falei, o Enem dá foco para esse grande grupo aqui, popularmente chamado de vertebrado. Todo vertebrado vai apresentar um crânio. Então a nossa preocupação, óbvio, é fazer uma referência a essa estrutura chamada de crânio. O crânio pode ser cartilaginoso, o crânio pode ser ósseo, mas esse crânio vai proteger o encéfalo. Aí, obviamente, contínuo,
Nós vimos lá no sistema nervoso que existia a medula espinal, contínua a região do encéfalo, e a coluna vertebral faz a proteção dessa regiãozinha específica. Quando nós olhamos basicamente para essa relação, nos vertebrados isso vai ser extremamente comum. Se nós pararmos para pensar na vida dos vertebrados, características como crânio, esse crânio chamado de neuro, mandíbula ou esplancnocrânio, nos vertebrados chamados de gnatostomatos, que vão apresentar uma unidade conhecida como mandíbula. Esses vertebrados serão conhecidos como gnatostomatos, possuidores de mandíbula. Os que não tinham mandíbula são chamados de agnatos, lampreyas, peixes bruxos, exemplares que não apresentam. Agora, mandíbula a gente vai ver nesse povo aqui. E a mandíbula foi uma adaptação muito importante na evolução vertebrata, permitiu uma grande diversificação desses animais. A mandíbula permite os animaizinhos morder, predar com eficiência, carregar filhotinhos, revirar fundos oceânicos. Então nós temos vantagens para essa unidade chamada mandíbula. Aí eu trouxe aqui algumas informações, óbvio, que eu estou pensando meio direcionado para o Enem. E meio direcionado para o Enem geralmente são algumas questões de adaptações, de sobrevivência nos ambientes, de características gerais para esses animais. Então eu coloquei peixes. Quando você senta para estudar peixes, você vê lá a divisão. De uma maneira geral, peixes ósseos, peixes cartilaginosos, diferenças entre eles na morfologia, na estrutura corporal, os peixes ósseos com esqueleto ósseo, cartilaginosos com esqueleto cartilaginoso. O tubarão, por exemplo, um grande exemplar de peixe cartilaginoso. E esse peixe extremamente adaptado ao ambiente em que ele vive, é um predador de grande porte, de topo de cadeia nesses ambientes. E aí a gente faz algumas comparações. Nós fazemos desde comparações na anatomia até a fisiologia. Eu fui mais para a fisiologia aqui e alguns aspectos da anatomia. Por exemplo, os peixes ósseos excretam amônia. Os peixes cartilaginosos excretam ureia. Os animais que excretam amônia são chamados de amoniotélicos. E os que excretam ureia são chamados de ureotélicos. E aí nós temos esses resíduos nitrogenados, amônia, ureia e aqui em outros animais, ácido úrico, por exemplo. Ou outros que eu não escrevi, mas eu completo. Enfim, na comparação, os 3 resíduos nitrogenados têm um grau de toxicidade, sendo que a amônia é o mais tóxico dos 3. A ureia tem uma toxicidade intermediária e o ácido úrico é o menos tóxico. Quando nós olhamos para a excreção de amônia, preciso de mais água para eliminar. Então, quanto mais tóxica a substância, mais água vai ser necessária para eliminar esse resíduo. Então a gente faz esse pensamento. Mas tá, peixes vivem no ambiente aquático, então tem ali água disponível para eles. Não vai ser muito esse problema. Mas eles têm que regular muitas vezes o ganho e a perda de água. Então eles têm que ter estratégias para conseguir sobreviver ao ambiente. O tubarão, por exemplo, tem uma estratégia muito legal. Ele consegue concentrar uma grande quantidade de ureia nos líquidos corporais, no sangue, no líquido intersticial. Esse animal tem uma grande quantidade de ureia e essa ureia vai aumentando assim consideravelmente a quantidade e essa concentração e faz com que o animal tenha uma concentração semelhante ou até maior às vezes que o ambiente em que ele vive. Isso evita que ele perca água para o ambiente marinho e ele consegue manter a quantidade de água, de sais nos seus fluidos corporais. Nós chamamos de uremia fisiológica. Imagina concentrar uma grande quantidade de ureia e essa concentração ficar maior que o ecossistema marinho, que o ambiente ao redor. Às vezes ele até ganha água do ambiente quando a água passa em brânquias, guelras, passa na superfície corporal. Então ele não tem uma preocupação monstra aí em relação a essa capacidade de ganhar ou perder água do ambiente. Quando ele preda, mata e come também, ele faz a retirada de água desses alimentos, mas ele consegue sobreviver ali numa boassa em relação a essas condições ou características.
Uma parte explorada da fisiologia dos vertebrados é a circulação. Nos peixes, eu vou escrever em verde, a circulação é simples. Se faltar espaço, eu já vou dar um jeito. E ela é completa. O que significa isso? Que o coração vai receber sangue e esse sangue vai passar uma única vez pelo órgão chamado coração, desde a sua oxigenação até a distribuição corporal. Então o sangue entra no átrio, do átrio vai para o ventrículo, do ventrículo sai, vai para as brânquias ou guelras, ocorre a hematose lá, a troca gasosa, e depois o sangue retorna. E quando ele retorna para o átrio novamente, esse sangue é venoso. Então só passa sangue venoso no coração do peixinho. Passa no átrio, ventrículo, brânquias, oxigenou, vai entregando para o corpo e quando voltar esse sangue ali, ele já é venoso novamente. Então, um tipo de sangue simples, completa, porque não tem mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Então, a gente vai fazer essa referência em boa parte dessa comparação. Coração dos peixes é bicavitário, tem 2 cavidades. O átrio recebe o sangue e o ventrículo envia o sangue. As veias chegam no átrio. Veia traz o sangue para o átrio e aí do ventrículo, artéria e distribuição para todo o corpo. Nos peixes é comum também a gente ver uma linha lateral, um conjuntinho de pequenos orifícios, aberturas que o animal tem na lateral do corpo. E lá dentro existem células, os neuromastos, que conseguem captar a vibração do ambiente, pequenas vibrações, para eles nadar em cardume, se cair alguma coisa na água, se tiver algum abalo. O animalzinho sabe também o sentido da corrente. Então essa linha lateral vai dar para ele essa noção de percepção do ambiente, uma estrutura sensorial. Além disso, os peixes têm um bom olfato. Aquela historinha do tubarão ser um predador e tá ali sentir cheiro de sangue no ambiente. Eles têm muitos receptores olfativos lá nas narinas e aí eles fazem essa percepção também desse ambiente. Então a linha lateral auxilia a captar as vibrações e o tubarão, além disso, os peixes cartilaginosos vão apresentar as famosas ampolas de Lorenzini ou ampolas lorenzianas. Também aberturas captam campos elétricos e estão na região anterior, no rostro ou focinho do tubarão, na região anterior dele ali, em relação a perceber esse ambiente. Escrevi bexiga natatória. A bexiga natatória ou vesícula gasosa é uma bolsinha que existe nos peixes ósseos. Então, de uma maneira geral, esses peixes ósseos têm essa bolsinha e essa bolsinha ela se enche de ar. Ela vai ajustar o animal de acordo com o ambiente que ele se encontra. Então, o animalzinho ora desce, o animalzinho sobe na coluna de água e a bexiga natatória vai ajustando a densidade dele sem ele ter que fazer muito esforço. Aí ele tem um esforço mínimo para se manter na coluna de água. Nos peixes ósseos a gente vê essa caracterização para a manutenção nesse ambiente. Os peixes cartilaginosos, o próprio densidade corporal do animal, das cartilagens, o fígado deles podem ter um grande acúmulo de óleos e aí fazer o ajuste em relação à densidade dele para ele não ter que se esforçar muito para subir e descer na coluna de água. Já os peixes ósseos vão usar essa bexiga natatória para fazer esse ajuste em relação ao ambiente de sobrevivência, tá bom? Peixes viventes em ambiente aquático, anfíbios, ambos biovida. Então eu vou lembrar de sapos, rãs, pererecas. E eu vou lembrar de uma superclasse, taxonomicamente falando, superclasse tetrápoda. Tetra, você vai lembrar de 4 hipódos, a gente vai traduzir como apêndices locomotores. Geralmente a gente traduz como pé, né? Porém, se eu olhar para os tetrápodes, eu posso ver em aves, asas e pernas. Então eu posso ver membros modificados para locomoção. Os tetrápodos, eles fazem aquela incursão, uma saída, claro que a partir de ancestrais, lá muitos milhões de anos atrás, exploração do ambiente terrestre. Então eles vão ter que se sustentar nesse ambiente terrestre. Sair do ambiente aquático,
água uma densidade, aqui no ambiente terrestre outra densidade, o rolê é um pouco diferente, né? Tem que se sustentar. Então, estruturas esqueléticas. Esses membros facilitaram essa sustentação. Outro problema para resolver, troca gasosa. Troca gasosa agora é feita diretamente com a atmosfera. Então, os anfíbios têm uma diversidade considerável, mas eles vão apresentar um órgão respiratório maravilhoso chamado de pulmão. Então, todos esses tetrápodes aqui, de uma maneira geral, se eu pegar peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eu vou separar como tetrápodes. Aqui seria a superclasse Piscis na taxonomia. E aí, os tetrápodes terão esse órgão chamado pulmão. Existe um grupo de peixes chamados de peixes pulmonados, que a bexiga natatória é usado para fazer troca gasosa. É homóloga ao pulmão. Tem uma mesma origem embrionária. Mas o nosso foco aqui, anfíbio, um dos grupos de vertebrados que o Enem mais cobrou. Exploração do ambiente terrestre, ok. Membros locomotores para sustentação, ok. Várias estruturas para fazer trocas gasosas. As brânquias, bem visíveis aqui em larvas, popularmente chamadas de girinos, sofrem uma metamorfose, uma transformação, formando indivíduos adultos. E aí, geralmente, a pele e os pulmões fazendo a troca gasosa nesses indivíduos adultos. O coração dos anfíbios é tricavitário, ou seja, tem 3 cavidades. De uma maneira geral, nós vamos falar assim, a circulação nos anfíbios e nos répteis, ela vai ser dupla, você vai ver 2 tipos de sangue circulando no coração, sangue venoso e sangue arterial, mas vai existir uma misturinha, um contatinho de sangue. E aí nós chamamos de incompleta. Isso aqui vai valer para anfíbio e réptil. Aves e mamíferos vai valer para eles uma circulação dupla completa. Qual é a diferença desse termo completa para incompleta? Incompleta vai existir contato do sangue venoso com o arterial e uma mistura desse sangue. Então, quando esse sangue vai para os tecidos corporais, ele não vai aí com o máximo de oxigênio que ele poderia ir. Então, isso torna um pouco menos eficiente a oxigenação dos tecidos. Agora, os animais que têm uma circulação dupla completa, uau! Aí o oxigênio vai em maior quantidade, ou o sangue que flui ali vai no máximo de oxigênio que pode chegar nos tecidos corporais. Quando nós olhamos para o mundo anfíbia, átrio direito recebe sangue venoso, átrio esquerdo sangue arterial e existe contato no ventrículo único. Por isso que eu marquei 2 átrios e 1 ventrículo. Mas os anfíbios são muito sensíveis. A sua pele é bem gosmentinha, úmida. A pele deles a gente estuda como bioindicador de poluição de ambientes. Esses animais têm uma versatilidade muito grande em viver em ambientes úmidos, sombreados, necessitarem da água ainda por encontro de gametas, principalmente, para muitas espécies, para rolar ali a fecundação nesse ambiente externo e aí o desenvolvimento desses animais, tá? Médias térmicas mais elevadas, desidratação severa dos anfíbios, perder muita água para o ambiente, a pele deles é bem sensível e delicada. Tem muito pouco daquela proteína chamada queratina, que aqui no mundo reptiliano, tipo rastejantes, no mundo reptiliano, a pele deles é rica em queratina. E essa queratina vai promover um isolamento. Então aqui tem só um pouquinho, quase nada nos anfíbios. No mundo reptiliano, muita queratina. Tanto que alguns répteis, como serpentes, têm até escamas queratinizadas. Tartarugas, cágados, jabutis têm casco, plastrão, estruturas extremamente queratinizadas. Isso vai criar uma proteção e vai evitar também a perda excessiva de água. O mundo reptiliano é representado por jacarés, crocodilos, formando lá os crocodilianos, que tem 4 cavidades no coração, 2 átrios e 2 ventrículos. Tartarugas, cágados, jabutis, lagartos, serpentes têm 3 cavidades no coração. Então a gente faz essa separação desses grandes grupos. Não foi realidade do Enem ainda cobrar essa taxonomia xarope.
mais caracterização geral. Você vai sublinhar aqui a presença de ovos chamados de amnióticos. O mundo reptiliano faz a postura de um ovo amniótico. Esse ovo funciona como uma cumbuca. Lá dentro tem o embrião. Ao redor, líquido amniótico, evitando a desidratação do embrião, protegendo o embrião contra a dessecação, contra choques mecânicos ou batida. Isso foi essencial para a conquista do ambiente terrestre pelo mundo reptiliano. O próprio ato sexual com fecundação interna passa a ser uma regra nesses vertebrados. A gente não vai ver réptil, ave, mamífero sem fecundação interna. A gente não vai ver réptil, ave, mamífero com estágios larvais. Então eles tiveram algumas estratégias aí muito legais ao longo do processo evolutivo. A seleção natural selecionou e estão aí como características marcantes de adaptação. Ovo amniótico. Além do anexo embrionário chamado amnion, tem o saco vitelínico que armazena nutrientes, córion, que envolve todos esses outros anexos e auxilia a troca gasosa, alantoide, que vai crescendo e vai armazenando excretas. Então a gente tem aí uma presença marcante dessa estrutura chamada de ovos amnióticos. Coloquei aqui o ácido úrico como produto de excreção, são animais uricotéricos, então se excreta ácido úrico, perde menos água para o ambiente, junto com a pele grossa ou espessa, com a postura de ovos amnióticos. Tudo isso vai contribuindo com a conquista do ambiente terrestre pelo mundo reptiliano. E uma curiosidade, em algumas serpentes que são peçonhentas, a gente consegue ver aberturas próximas às narinas, entre o olho e a narina, uma abertura chamada fosseta loreal. E essas fossetas são termosensíveis, são sensíveis à variação de temperatura. Cascavéis, por exemplo, apresentam essas fossetas e elas podem perseguir animais endotérmicos, que geram calor interno e perdem esse calor para o ambiente, como aves e mamíferos. E aí, geralmente eles estão numa temperatura de 35 graus, temperatura ambiental um pouco menor, principalmente à noite, quando os cascavéis saem aí para se alimentar. E aí ela consegue correr atrás da presa de uma ave ou de um mamífero pelo rastro de calor que a ave e o mamífero vão perdendo para o ambiente. E essas serpentes têm essa unidade chamada de fosseta loreal para garantir essa percepção de temperatura ambiental. Tá bom? Também elas jogam a língua para fora e lá no fundo da boca tem uma estrutura chamada órgão Jacobson, que vai auxiliar a percepção olfativa do que existe ao redor. Sentir cheiros lá no fundo da boca do bichinho, nessa estrutura, o órgão de Jacobson. Mas geralmente tem muita coisa para a gente falar e a gente vai falar isso nessas especificidades em outras aulas. Então aqui eu estou meio focado e direcionado para a sua prova, tá? Então eu acredito nessas palavrinhas estranhas que a prova pode pedir para você fazer alguma associação. Mundo das aves e mamíferos, já que eu antecipei, falei que são animais endotérmicos. São animais que geram calor interno, mantêm metabolismo elevado e mantêm temperatura corporal constante. Vamos gastar muito do que a gente consumiu como alimentos, do que a gente jogou para dentro como oxigênio e vamos gastar tudo isso para manter a temperatura corporal constante. Então, aves e mamíferos são animais que geram calor interno, mantêm temperatura corporal constante. Isso foi muito importante para a dispersão desses grupos nos ambientes frios, por exemplo. Povoar diferentes ambientes, independente, tanto em ambiente quente quanto em ambiente frio, essa galera se dispersou. Tem mecanismos para tentar evitar a perda de calor excessiva para o ambiente, anexos na pele, a própria circulação eficaz, alimentação adequada. Se tiver muito nutriente disponível, ok, para nós está tudo ok. Então a gente vai conseguir consumir bastante desses alimentos, fazer muita troca gasosa, manter a temperatura corporal constante. Eles podem ser chamados também de homeotérmicos por manter a temperatura constante, endotérmico por gerar um calor interno. Peixes, anfíbios e répteis são
ectotérmicos. Dependem da temperatura externa para manter as suas atividades. Podemos chamá-los de pecilotermos, pois a temperatura deles pode variar conforme o ambiente. Então, nesses três, peixes, anfíbios e répteis, podemos ver, se aparecer gráfico, temperatura corporal variando conforme a temperatura ambiental. E aqui nas aves e nos mamíferos, periodicamente, uma temperatura constante, com pequenas flutuações. Tranquilo? Então, a gente tem essa percepção. Conseguimos reconhecer aves hoje pelas penas queratinizadas. Então, assim como o nosso pelo é feito de queratina, as penas também são. As aves conseguem impermeabilizar essas penas com uma secreção da glândula uropigiana. Essa secreção, ela tem lá muitos componentes de lipídios, ceras, que vão impermeabilizando as penas. O bichinho pode entrar no ambiente aquático sem se encharcar, sem molhar-se, sem perder a camada de ar quente ao seu redor que as penas contribuem, e isso contribui para manter a temperatura corporal constante. Temos nesses animais também a excreção de ácido úrico. Quando as aves fazem o número 1, juntos sai o número 2, juntos sai o número 1, o número 1 e o número 2 saem ali juntos pela cloaca. Aquela massinha meio esbranquiçada seria a urina das aves e a massinha escura, as fezes. E aquela estrutura ali é rica em ácido úrico em relação à eliminação. As aves têm bicos diferentes para explorar diferentes alimentos. Também no sistema digestório, algumas modificações como papo para armazenar, umedecer alimentos. Moela, que faz parte do estômago mecânico. Não são todas as aves que têm, mas é uma parte extremamente muscular que vai facilitar a trituração dos alimentos. Também as aves herdaram a postura de ovos amnióticos. Também, se eu olhar para mamífero, como o ornitorrinco, ele também mantém a postura de ovos. Então nós falamos que o mundo reptiliano inova com essa postura de ovos, mas aves e mamíferos acabam herdando essa caracterização. Alguns mamíferos, ainda restrito lá à região australiana, mantendo a postura de ovos. A maioria dos mamíferos pegou outro rumo em relação à escala evolutiva. De desenvolver filhotes dentro do corpo e depois dentro de uma bolsinha chamada marsúpio. Então os mamíferos chamados de marsupiais. Lá dentro do marsúpio tem a glândula mamária. Aí o embriãozinho sai, abocanha a glândula mamária e depois termina o seu desenvolvimento. Ou os mamíferos tipo eu, você e eu, tipo as baleias, tipo os morcegos, os cães e os gatos, que somos placentários ou eutérios. Aí todo o nosso desenvolvimento é no interior de um corpo e já nascemos ali prontinhos para explorar esse ambiente maravilhoso. Características marcantes: hemácias anucleadas, maioria deles, né? Furei, olhar para a hemácia, não tem núcleo, falo, poxa, característica. Lâmina muscular, que é o diafragma, separando o tórax e abdômen, principal músculo da respiração do mundo mamífero, então a gente vai ter essa caracterização. No dente, heterodontia, heteros, dentes, dentes diferentes, incisivos, caninos, pré-molares, molares. Alguns mamíferos, tipo como as baleias, daí não vão ter dentes, vão ter barbatanas filtradoras, mas aí é outro rolê também. Como eu falei, tem muita coisa, a gente vai estudar essas muitas coisas em outros encontros. Aqui, características gerais que existem assim e fazem você lembrar o mamífero. Nos mamíferos e nas aves, nós temos dois átrios e 2 ventrículos, 2 átrios e 2 ventrículos. Aves e mamíferos têm coração tetracavitário. Os átrios sempre recebem o sangue, ventrículo envia sangue. Os átrios, átrio direito recebe sangue venoso, esquerdo sangue arterial, e não vai ter mistura ou contato desse sangue nos ventrículos. Então nós falamos que a circulação é dupla, completa, como eu tinha repetido anteriormente, tá? Então esse é um apanhado geral aqui de vertebrados. Foco no produto de excreção: amônia, ureia, ácido úrico. Dos três, amônia mais tóxico, mais água para eliminar. Ureia, toxicidade intermediária, quantidade intermediária de água para eliminar. Ácido úrico, menos tóxico, menos água para eliminar, importante para a conquista de ambiente terrestre. Répteis e aves excretando ácido úrico. Mamíferos
excretando ureia. Anfíbios adultos, excretando ureia. Peixes ósseos, amônia, cartilaginosos, ureia. Então, esse produto de excreta, adaptações que podem aparecer no corpo, na pele, podem ser lembradas na avaliação. Então, por gentileza, tome um cuidado. Pratique nos meus testes, baixou na listinha, tenha um gabarito comentado. E eu espero que você brilhe nas questões, ok? Qualquer dúvida, manda aí que eu respondo você o mais rápido possível. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva por gentileza, deixe o seu like para que você receba essas informações sempre com qualidade para brilhar nas suas provas. Um abraço e bom estudo a todos vocês!